Meus amigos, a tão propalada derrocada econômica do Ocidente, começando pelos Estados Unidos, evidentemente, parece que entrou num curso irreversível. Hoje, uma série de jornais americanos, de sites especializados em notícias econômicas, trouxeram basicamente a mesma informação, ou melhor, informações diferentes dentro da área econômica que levam a uma conclusão muito, mas muito preocupante sobre o nosso futuro em termos econômicos daqui para frente. A primeira matéria que quero destacar para vocês foi publicada no CNS News e diz o seguinte: gastos e déficits estabelecem recordes de todos os tempos, recordes nos Estados Unidos. Governo federal gastou 3 trilhões até abril, enquanto executava um déficit de 1,4 trilhão. A matéria diz: o governo federal gastou mais dinheiro e registrou um déficit maior nos primeiros 7 meses do ano fiscal de 2020, de outubro de 19 a abril de 2020, do que em qualquer ano anterior, de acordo com os dados publicados hoje no extrato mensal do Tesouro. Hoje a matéria se referia a ontem, dia 13. De fato, somente no mês de abril o governo federal gastou mais dinheiro do que nunca em um único mês e teve um déficit maior do que em um único mês. Nos primeiros 7 meses do ano fiscal, o governo federal gastou um recorde de 3 trilhões 326 bilhões 683 milhões, trazendo apenas 1 trilhão,8 bilhões em receitas totais, com um déficit recorde de aproximadamente 1,5 trilhão. São cifras astronômicas, não dá para contar 1 trilhão. Somente no mês de abril, o governo federal teve um recorde de 979 bilhões de dólares e faturou apenas 241 bilhões, gerando um déficit de 737 bilhões. Antes desse ano fiscal, o máximo que o governo federal gastou nos primeiros 7 meses do ano fiscal de 2019, quando teve despesa na ordem de 2 trilhões e meio em dólares constantes desde abril de 2020, ajustado pela inflação do Bureau of Labor Statistics. Mas também, antes desse ano fiscal, o maior déficit acumulado pelo governo federal nos primeiros 7 meses do ano fiscal foi em 2011, quando registrou um déficit de 991 bilhões em dólares na cotação de abril de 2020. Os 979 bilhões que o governo federal gastou em abril foram gastos mais em um único mês do que em qualquer ano anterior, ano fiscal inteiro. Num mês foi gasto mais do que em anos fiscais inteiros anteriores. Agosto de 2017 ocupa a 2ª posição no ranking de gastos federais. Naquele ano, o Tesouro desembolsou 448 bilhões, 448,9, quase 449 bilhões em dólares cotados na cotação de abril de 2020. O déficit de 737 bilhões, 737,8, que o Tesouro acumulou apenas no mês de abril, também estabeleceu um recorde. Fevereiro de 2010 ocupa a 2ª posição no ranking de gastos com déficit. Neste mês, o governo federal registrou um déficit de 261 bilhões, também na cotação do mês de abril. Os 1,8 trilhões em impostos totais que o Tesouro coletou em outubro a abril foram os menores recolhidos. Isso num total de impostos dos primeiros 7 meses do ano fiscal.
contando 7 anos anteriores. A última vez que o Tesouro coletou menos impostos nos primeiros 7 meses do ano fiscal foi em 2013, quando arrecadou 1,767 bilhões. Bem, aqui a matéria diz o seguinte, que já desde 2010 há, sim, um problema na economia americana porque tem acumulado déficit todos os anos, mas nunca como agora. Aqui o recorde deste mês, do ano fiscal, que está sendo contado de outubro do ano passado, pelo menos até abril, foi já de 3 trilhões e 300 bilhões. Nós não podemos avaliar o peso que isso terá na economia norte-americana ainda, mas vejam essa outra matéria, saída também hoje na CNN Business. Diz o seguinte: o Federal Reserve Bank divulgou hoje, quinta-feira, quão desigualmente a crise econômica introduzida pelo coronavírus está atingindo os americanos. Por um lado, pessoas de baixa renda estão sendo demitidas. Quase 40% das pessoas com renda familiar abaixo de $40 mil relataram perda de emprego em março, segundo o relatório da Economic Well-Being for Households. Ao mesmo tempo, para a maioria dos adultos, a sua renda e capacidade de pagar contas correntes pareciam permanecer geralmente estáveis durante as primeiras semanas da pandemia do coronavírus. Também essencialmente inalterada foi a porcentagem de pessoas que relataram que poderiam pagar uma despesa inesperada de emergência na ordem de $400 quando, lançando mão de poupança ou de outros recursos ou até mesmo de cartão de crédito. Isso, numa emergência, esse percentual de pessoas poderia lançar mão ou recorrer a no máximo $400 para uma emergência. As descobertas corroboram outros relatórios que mostram que americanos de baixa renda, assim como negros e hispânicos, estão sofrendo o impacto das consequências financeiras do surto. É mais provável que trabalhem em setores que estão demitindo ou dispensando trabalhadores, como serviços de alimentação. Mais de 1 em cada 5 americanos entraram com pedidos iniciais de desemprego desde o início da pandemia. Mais de 1 em cada 5, quer dizer, não deve ser 2, evidentemente, mas é um número alto. Outra matéria, essa saiu no Yahoo News, diz que a onda de falências por causa do Covid representa a próxima ameaça econômica aos Estados Unidos. A matéria diz que as empresas maiores geralmente sobrevivem ao golpe inicial da crise econômica, mas ainda enfrentam desafios existenciais para superar o que provavelmente será uma recuperação longa e desgastante. Desde que o Covid-19 fechou grande parte da economia global, companhias aéreas, grandes redes de varejo, empresas de petróleo e outras empresas atingidas foram capazes de explorar as instalações bancárias e os mercados de dívida pública pelo fundo necessário para continuar pagando as contas e para permanecer à tona. Aqui, essa notícia liga-se à primeira, evidentemente. Grandes companhias recebem do governo, nessa hora, grandes ajudas. O governo, evidentemente, trata essas empresas até mesmo como estratégia para a sua economia, mas para salvá-las, aumentam ainda mais o déficit fiscal. E, finalmente, a última... Essas matérias são longas, eu vou deixar na descrição aqui o link de todas elas. A última matéria diz o seguinte, também saída no Yahoo Money. O número de hipotecas inadimplentes apoiadas por agentes federais aumentou em 500.000 em abril, segundo um estudo da Inside Mortgage Finance, uma empresa de notícias e estatísticas financeiras. As hipotecas inadimplentes apoiadas pela Ginnie Mae, que inclui empréstimos do governo,
aumentaram mais do que dobraram, aumentaram para 818 mil em abril, ante 352.397 empréstimos em março. 7,02% no geral das 11,7 milhões de hipotecas da Guiné estavam com atraso de 30 a 60 dias. O número de inadimplência também pode incluir aqueles que solicitaram a tolerância, solicitaram um alargamento para o pagamento. A participação dos empréstimos inadimplentes da FHA cresceu para 8,57% em abril e 4,82% em março. Os empréstimos da VA cresceram em um ritmo ligeiramente mais lento de 2,09% para 3,86% no final do mês passado. Está aumentando. Bem, aqui nós temos, portanto, um caldeirão de más notícias. Falência de empresas, de médias e pequenas empresas, portanto, muitos desempregados, o que acarreta, evidentemente, num número maior de hipotecas, pessoas que não conseguem pagar as suas casas, acabam tendo que mudar para outras mais baratas ou simplesmente deixar as casas e buscar os famosos trailers. E por outro lado, lá na outra ponta, na primeira ponta, um déficit fiscal gigantesco que obrigará certamente o governo a imprimir dinheiro. E obriga certamente o governo federal a imprimir dinheiro, alimentando assim aquilo que nós brasileiros conhecemos perfeitamente bem, a inflação. A inflação é quando você compra um produto por um preço de manhã e por outro preço à tarde. Pois é. Bem, meus amigos, tudo isso é resultado, evidentemente, das quarentenas, do fechamento dos comércios, do cancelamento de voos e viagens, o turismo parou, tudo parou. Se isso está afetando os Estados Unidos de forma irreversível, irreversível quer dizer o seguinte: aumentará e muito a pobreza na América. Quem mais sofre no começo são os pobres, evidentemente, mas a onda tende a não parar. Quando pega a classe média, isso quer dizer que já afetou empresas de médio a grande porte. Nem todas as empresas de grande porte sobreviverão. Isso quer dizer também muito prejuízo no mercado futuro. Empresas que ontem eram promissoras, hoje estão zeradas e amanhã não se recuperarão mais. Isso implica no fato de que muitos correntistas, muitos investidores, perderão grandes somas de dinheiro em empresas que não retornarão ao mercado. Desemprego na classe, nas camadas mais inferiores da sociedade e na classe média. E falência ou grandes prejuízos na outra ponta da tabela para os ricos, que não investirão imediatamente por conta de suas perdas. Claro que a tendência é um longo tempo para a recuperação econômica, o tempo daqueles que perderam muito capital se reestruturarem e modestamente voltarem a investir no mercado, para dar empregos, mas também em números modestos. E um tanto alheio a isso, pelo menos até um certo ponto, os funcionários públicos, gente que trabalha para o governo. Esses também serão atingidos. Talvez seria aí o caso de pensar na terceira onda. Quando os governos estão sufocados por déficits fiscais e inflação galopante, terão, evidentemente, que enxugar a máquina pública de modo drástico. Pode ser que alguns governos convidem seus funcionários públicos a trabalharem de graça para, quem sabe, no futuro, receber
o equivalente ao que foi trabalhado no momento de crise. Mas muitos serão convidados, sim, a procurar outra atividade na vida. Então, quem está muito tranquilo ainda tem um certo tempo hoje para permanecer tranquilo. Os governos não têm. Os governos estão como aquele barco que faz água e ninguém consegue tapar os furos. Logo, ele pode virar, levando todos nós juntos, claro. Então, no fundo, ninguém deve estar muito tranquilo, nem mesmo as grandes companhias. Essas sim sobreviverão e monopolizarão o mercado de tal modo que só haverá um encaixe para o mercado de trabalho, a mão de obra especializada. Não é por acaso que hoje os mais afetados, aqueles que realmente já não têm renda nenhuma, são trabalhadores não qualificados, são os primeiros a serem levados pela primeira onda. Depois, as empresas que permanecerem de pé no mercado, essas serão aquelas mais especializadas, aquelas que trabalham com recursos de inteligência artificial, robótica e tudo mais, o que não significa grandes oportunidades de emprego. Daí eu me pergunto, o YouTube, uma grande empresa, amanhã depois pode também falir, o que seria uma muito boa para quem não gosta, por exemplo, de candidatos tipo cavalos azarões que têm suas redes sociais como recursos para espalhar a sua palavra. Aqueles, por exemplo, que torceram o nariz para o YouTube quando este apresentava Bolsonaro para o Brasil, hoje podem estar dando risada. Eles conseguirão amanhã ou depois acabar com esses canais de comunicação sem muita repressão, será mais ou menos na base do dinheiro. Por quê? Porque um povo pobre, endividado, muitos sem residência, não terão lá muita disposição ou condições para pagar as contas do smartphone ou da internet. Se os governos falirem, tudo entra num sério risco, como por exemplo a energia elétrica. Terá um custo muito maior e não terá as devidas manutenções, portanto, pode ser também esta uma fonte que entre em sucateamento rapidamente. E isso se não contarmos com uma grande seca, como aconteceu recentemente no Brasil. Uma grande seca que exija também investimentos pesados do governo. Se o governo estiver falido, não poderá fazer os tais investimentos, não poderá buscar alternativas. E aí, além de desempregados, famintos, sem moradia, também poderemos ficar logo mais sem energia elétrica. Tudo porque um pequeno vírus resolveu acabar com o mundo tal como ele era. Até depois.